Voltamos ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, Canal 10, via Tech Cable, e vamos dar continuidade ao assunto, vamos falar aqui da greve. Inclusive, eu vou ler alguns comentários, muita gente participou hoje, a gente fez uma live aqui pela manhã, e eu estou abrindo aqui a nossa live, onde a gente comentou um pouquinho, eu dei uma introduzida no que a gente ia falar no programa, né? Na verdade, foi bem rapidinho mesmo, porque a gente tinha que vir aqui fazer os últimos ajustes para entrar no ar. E aí algumas pessoas participaram, deram opinião e tudo mais. Eu estou tentando abrir aqui o nosso vídeo para você que está em casa ficar sabendo da opinião da galera. Bom, o Bruno Campos deu bom dia aqui para a gente. Um beijo para você, Bruno Campos. Espera aí. O Bruno falou o seguinte, ele concordou aqui, né, com algumas coisas que eu pontuei, que, na verdade, assim, eu dei um resumo do que eu falei na abertura aqui do nosso programa, fiz um resumo. E aí o Bruno disse que concorda plenamente comigo e tal, participou aqui com a gente. Obrigada pela participação, Bruno. O Diego também participou, a Marcela, o Géder Calisto também participou. O Alexandre disse o seguinte, porque eu falei da questão das eleições, né, e tudo mais, eu acho interessante isso, as pessoas discordarem, porque, como eu falei, um diálogo ele enriquece a partir disso, né, a partir das opiniões diferentes, onde a gente tenta construir uma coisa maior do que isso tudo. E o Diego diz o seguinte, ele acha que... Não, perdão, o Alexandre diz o seguinte, que uma liderança não vai resolver tudo, né? E que ele acha que quem vai fazer a diferença são os brasileiros. Sim, concordo com você, Alexandre, mas eu só acho o seguinte, a gente precisa encontrar políticos capacitados, com formação. Eu acho que política deveria exigir isso, né? Formação, não só de caráter, mas também formação profissional. Eu acho que como alguém vai administrar se não tem noções de administração, né? Eu acho que não basta só ter empatia, eu acho que não basta só ser querido, ser popular, porque a gente sabe que o que elege o nosso país é isso, né? Eu acho que o candidato, o representante, ele precisa ser capacitado para aquele cargo. Essa é a minha opinião. Eu acho que isso pode, sim, esse conhecimento, essa técnica, digamos assim, ela pode sim vir a contribuir com o enriquecimento disso tudo. Olha lá, o Peter colocou a nossa live. Se você quiser curtir nossa página, novinha mais ou menos, né? Ela tem ali muitas curtidas, porque era meu Facebook, meu segundo Facebook, que eu converti, transformei em página, né? E está ali o pessoal participando, bombando nos comentários. Como eu falei aqui com o Peter, como a gente interrompeu a live, infelizmente, muita gente não viu, né? Mas logo no iniciozinho, muita gente já comentando. O Diego diz o seguinte, eu acho que os brasileiros teriam que ser mais unidos, assim a gente teria um país melhor. Diego tocou no ponto que hoje vou conversar aqui com a Grazi. Essa questão da união, essa questão da sociedade pensar, né? De pensar no outro, falar, poxa, questão da gasolina, quantas pessoas aí pensaram, vou encher o meu tanque mais um galão, porque aí a minha família fica tranquila em relação ao transporte. É a família do meu coleguinha ali, do meu vizinho, né? Aí é problema dele, ele resolve, ele vê, se ele chegou por último na fila, aí eu não tenho culpa, que ele saiu mais tarde de casa, mais ou menos assim, né? Isso, infelizmente, não é uma coisa positiva. A gente tem que, sim, racionar, pensar no outro, dividir. Isso é viver em sociedade, né? Que, na verdade, a sociedade nada mais é do que uma grande família. Se a gente tiver esse conceito de primeiro eu, depois o outro, fica uma coisa bem complicada. A Márcia, minha amiga querida, beijo grande, beijo nas crianças aí. Criança, o Gabriel vai me dar um socão, né, Márcia? Vai falar, que criança o quê? Que criança o quê? Né? Mas, Gabriel, pra gente é sempre criança. A Márcia desejando aqui um bom dia pra gente, diz o seguinte, só acredito na mudança quando a educação for priorizada e o povo aprender a votar, mostrando nas urnas o desejo de um país melhor. Eu também acredito nisso, Márcia, graças a Deus a gente vive em uma democracia, a gente tem esse direito de escolher os nossos representantes, só que, infelizmente, né, algumas pessoas se isentam de fazer essa escolha e depois querem reivindicar e tudo mais, mas a gente tem que fazer, não tem jeito, acho que faz parte. O Peter, gente, Peter está dando um zoom ali no comentário dele, entendeu? Pode deixar aí, Peter, deixa na tela, joga na tela. Peter Ribeiro, que é nosso operador de áudio e vídeo, ele comentou uma coisa que realmente na verdade, aí uma forma de demonstrar um carinho com os caminhoneiros, que é o seguinte, Carol, nossos guerreiros caminhoneiros têm que voltar para casa, nosso povo não é digno de termos esses caras lutando.
E ele fez um detalhe ali a mais, mas é o seguinte, o que eu entendo que o Peter está falando é muito fácil, né, gente? Às vezes a gente chegar e falar assim, para o caminhoneiro, poxa, voltando para casa, que isso, continua a greve, mas a gente está debaixo da coberta com o nosso Wi-Fi ligado e assistindo tudo que está acontecendo, né? Com uma sopinha lá esquentando, né? Enfim, então, quer dizer, a gente está no conforto da nossa família, do nosso lar, das pessoas que a gente ama, eles estão longe da família, estão nas estradas, sujeitos a várias coisas que podem acontecer no meio disso tudo, frio, fome, não tem uma higiene apropriada, porque ficam ali sem poder tomar banho e tudo mais. Então, quer dizer, será que a gente não está sendo um pouquinho egoísta, né? E será também que a coisa não acabou virando, né, uma porção de coisa que, na verdade, não é o objetivo inicial da greve, como a gente já falou aqui, ela se iniciou pela questão da redução dos impostos do óleo diesel, e a coisa foi, daqui um pouco o pessoal estava falando de intervenção militar já no negócio, eu falei, que isso, gente, calma aí, vamos entender, vamos pensar um pouquinho. Será que a gente não está fazendo um bolo só, porque hoje a gente vive numa situação que foi se acumulando? Então, vamos respirar, acho que é hora da gente respirar, da gente absorver e entender e aprender um pouco com isso tudo. Por isso eu estou aqui com a Grazi para a gente debater o assunto. Tem alguns outros comentários aqui, daqui um pouquinho a gente continua lendo aqui, tá bom? Vamos dar continuidade com a Grazi Torres, psicóloga, que já está aqui no estúdio com a gente. Bom dia, Grazi. Bom dia, Carol. Tudo bem? Tudo jóia. Nossa, que loucura que tá, né? A nossa sociedade, semana tensa, né? Sim. As pessoas estão altamente estressadas. Afetou demais, né, as pessoas, de um modo geral, né? O medo de ficar sem combustível, o medo de ficar sem comida, o medo de sair de casa, o medo de não conseguir voltar para casa. E é exatamente isso, né? Acabou que, no meio disso tudo, o objetivo principal da greve foi se perdendo, né, devido a tantas demandas que o povo brasileiro necessita, né? Que, na realidade, muitas coisas precisam ser modificadas, mas é exatamente isso. Todos nós precisamos nos unir, precisamos estar juntos para realmente ter mudança. Não adianta uma parcela da população tentar alguma mudança se o restante age completamente ao contrário. E age, às vezes, no contrário por causa do medo, né? E acaba tendo um comportamento um pouco egoísta, né? Né, igual você falou, né, o exemplo da gasolina, do galão, né, da gasolina. Sim, eu acho assim, quem realmente necessita encher o seu tanque, colocar a gasolina por uma emergência, porque trabalha, tudo bem. Agora, aquelas pessoas que têm gasolina, mas querem manter aquilo ali, eu acho que as pessoas deveriam, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas as pessoas têm que ter um pouco de bom senso, né? Se a gente está querendo uma mudança, nós também precisamos ter uma atitude diferente. Não adianta a gente querer uma mudança agindo do mesmo jeito, igual você falou, né? Em casa, tomando a sopinha, no cobertor, e os outros lá fora reivindicando. Aí é muito fácil, né? Olha, eu te apoio, tá? Mas eu estou fazendo tudo ao contrário. Então, é muito importante ter o respeito pelas pessoas e é muito importante a sociedade se unir para uma causa maior, né? Mas aí existe o quê? Uma mudança de postura, uma mudança de comportamento. Enquanto as pessoas ficarem com medo e ficarem um pouco alienadas com aquilo ali, porque o medo, o pavor é muito grande, né? A gente percebe isso. As pessoas, a gasolina chegou, filas quilométricas, as pessoas desesperadas para abastecer o seu carro. Claro, aquelas pessoas que necessitam, que tem pessoas idosas em casa, doentes, acho que cada caso é um caso. E a gente precisa respeitar as pessoas. A gente não está aqui para julgar ninguém. Pelo contrário, a gente está aqui para poder elucidar esse assunto, para as pessoas poderem se acalmarem, porque realmente tudo nessa semana houve um tumulto, né? De colégio, né? Da saúde. Aí foi aquele comentário, né? Sempre faltou. Mas como teve a greve, agora a culpa é da greve. Não, gente, vamos parar um pouquinho, vamos observar a situação, vamos conversar, vamos debater e vamos chegar no bom senso. Você tocou numa questão, né, Grazi? Essa questão do desespero, né? A gente vendo de uma forma generalizada, o desespero, ele traz esse instinto de sobrevivência, né? Eu preciso, como a gente estava falando aqui, por exemplo, do combustível, né? Eu preciso deixar meu tanque cheio,
porque minha mãe está doente, ou porque minha filha pode passar mal e eu não ter como levá-la no médico. Então, assim, são as situações, até falei isso na live, né? A gente sabe que todo mundo tem a sua demanda, tem algumas pessoas que trabalham fora da cidade, não podem deixar de trabalhar, inclusive os próprios caminhoneiros. Eles não recebem um salário fixo, eles vivem de acordo com o que eles produzem. Então, peraí, pô, os caras estão parados há 10 dias, sem descansar, na tensão, na adrenalina, na cobrança, né? Pessoas apoiando, pessoas massacrando, pessoas criticando. Então, quer dizer, os caras estão ali no meio disso tudo. Como funciona a cabeça de uma pessoa numa situação dessa? Porque a gente está falando aqui da nossa população. Do lado que a gente ficou, vamos dizer assim, nós não somos caminhoneiros, né? No nosso caso aqui, eu não sei se você que está assistindo a gente é caminhoneiro, mas no nosso caso, por exemplo, nós não somos caminhoneiros. E a gente viveu a tensão de não saber o que estava acontecendo, apesar de apoiar o movimento, né? Será que está acontecendo? Será que vai ter? Será que não vai ter? Como vai ficar? E eles que estavam lá, sujeitos a tantas coisas, inclusive até se machucar, poderia ter uma briga, poderia acontecer alguma coisa. Então, quer dizer, quantas coisas esses caras passaram, né, Grazi? Então, eu acho que é um momento para a gente fazer um balanço positivo, respeitar o movimento. Desde o início, falei aqui no programa que a gente respeitava, que a gente apoiava, desde que fosse um movimento pacífico, né, que não houvesse agressão, não perdessem o sentido da coisa. Como eu falei, eu acho que a liderança ela foi se dividindo, se subdividindo no meio da coisa. Algumas pessoas até, vamos dizer assim, pegaram carona no embalo da greve dos caminhoneiros para outras questões que também são problemas, que também são situações que a gente precisa pontuar no nosso país, mas que não era o motivo principal. Então, de repente, talvez tenha até atrapalhado um pouco o movimento isso, né? É aquela coisa, fica difícil até a gente avaliar nesse momento, né, Grazi? Inclusive, alguns ainda estão paralisados, ainda estão em movimento. A gente sabe que as coisas estão voltando à normalidade, mas não é 100% que parou. Então, assim, ainda existem pessoas da classe que estão paradas, ainda estão fazendo outras reivindicações. Como eu falei, vieram outras reivindicações no decorrer do movimento também, né, Grazi? Sim, vieram sim no decorrer. E exatamente isso que você falou, né? O que está acontecendo com essas pessoas? Né, elas estão longe da família, não estão se alimentando. A gente não sabe a pressão psicológica por eles estarem ali, porque eu acredito que alguns até tiveram um pouco de medo de perder o emprego, né, que às vezes é um caminhão que você trabalha para alguém, o caminhão não é seu. Então, assim, com certeza essas pessoas sofreram uma pressão psicológica, mesmo que não fosse de uma parte externa, mas interna, porque quando você entra num movimento desse, com essa proporção, você não sabe o que vai acontecer. Você inicia, mas o que vai acontecer depois é uma bolinha de cristal. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai vir depois. Né? Perde completamente o domínio. Então, assim, com certeza houve estresse. Fora todas as questões, né, de uma alimentação, de higiene, de cansaço, deles estarem ali lutando, né? E a gente não sabe realmente, porque realmente a sociedade não coloca o que está acontecendo de verdade. Mas pode ter acontecido até alguma violência, né, para as pessoas ficarem, aquela pressão. Então, assim, com certeza gerou um estresse enorme, né, uma ansiedade enorme. Aqueles que sofrem por depressão também, o medo do dia seguinte, eu acho que isso é o que pesa mais. Meu Deus, e agora? Como é que vai ser amanhã, né? E quando isso tudo acabar, o meu emprego vai estar ali? Eu vou conseguir levar alimentação para minha família? Eu vou conseguir ter uma vida digna, de qualidade? Então, eu acho que por mais que eles estão ali no movimento, eu acho que sempre surge uma dúvida, sempre surge um medo, porque para acabar o movimento, você promete qualquer coisa. Né? A sociedade às vezes promete qualquer coisa, mas e aquelas pessoas que aqueles caminhoneiros trabalham? Será que eles entenderam? Será que eles realmente estão apoiando? Será que esses caminhoneiros vão continuar empregados? Então, a gente sofreu uma parte dessa pressão, desse estresse, onde você percebe que colégios ficaram sem ter escola, muitas pessoas deixaram de sair de casa, né, com medo de não ter ir e vir, né, de ônibus, de carro, e até o medo de ter algum movimento na cidade e isso dali gerar um caos. E para essas pessoas também estão gerando, né? Você imagina a família deles, como é que estão hoje,
né? Por mais que todos nós estamos ali firme nessa greve, nesse apoio, né, que nós temos que dar mesmo. O nosso país precisa de mudanças, mas eu imagino o coração dessa família, como é que deve estar em casa. Né, o medo do amanhã, eu acho que o medo do amanhã pega, né? Por mais que está todo mundo ali unido, depois cada um vai para sua casa, depois cada um vai voltar à sua rotina e como vai ser. E eu espero que seja de muito sucesso, né? Que realmente eles consigam atingir, que a gente possa olhar isso e querer realmente mudar o nosso país. Né? O nosso país está doente na visão psicológica. Você vê que o índice de pessoas estressadas, ansiosas, depressivas só aumenta. Né? O índice de suicídio só aumenta. Então, isso está demonstrando que a nossa sociedade está doente. E ela está doente apenas não é porque a pessoa está criando, porque os transtornos mentais, as doenças psicológicas são muito sérias, mas é porque o nosso país não está dando uma condição tranquila para a gente poder viver. Né? Então, se a gente pudesse realmente se unir para a gente poder transformar a nossa história, isso seria maravilhoso. Mas aí o povo precisa realmente ter isso em mente, né? E saber a pessoa sabe exatamente o que quer, mas o que aquilo ali também pode gerar. Né? E talvez uma forma da gente, igual você iniciou o programa falando, será nas urnas, né? É a gente realmente querer um país melhor, né? O povo brasileiro tem um país que merece. Por quê? Porque algumas pessoas foram abastecer seu carro. Não vamos jogar o outro, né? Cada um tem, claro, tem pessoas que foi realmente porque está com medo, a outra foi porque necessita. Vamos respeitar, gente. Acho que todo mundo está com medo. Eu acho que o medo está muito visível, o estresse está muito visível, né? A gente entra no supermercado, tá tudo vazio. Por quê? Porque o caminhão não está chegando. E as pessoas, né? Eu até brinquei com você no início do programa, falei, gente, eu me senti realmente nos Estados Unidos, né? Vai vir um furacão e você precisa, né, ter gasolina, você precisa ter uma alimentação, você precisa ficar escondido dentro de casa porque algo ruim vai acontecer. Calma, gente, calma que está tudo ainda sob controle. E aí a gente não pode perder o nosso controle mental, né, Grazi? A gente precisa tentar aí manter, como a Grazi falou, a nossa calma e tudo mais. A gente fez aqui algumas observações, claro, né, como eu já tinha falado na live, não com a intenção de julgar, mas para a gente alertar mesmo e para a gente prestar atenção nessa questão do pensar, né? Será que eu não posso pensar em dividir? Será que eu não posso pensar em compartilhar? Então, assim, isso também é importante, né? A gente ter essa noção de compartilhar, de dividir, de que todos nós estamos precisando, de que todos nós estamos na mesma situação, que os caminhoneiros estão lá no frio. Então, assim, somos um só, né? Eu acho que se a gente começar a pensar assim, a gente pensar junto no crescimento e a gente entender que até as nossas diferenças nas ideias, né, nos conceitos, na forma de ser, até porque cada um teve uma criação, cada um teve um preparo diferente para a vida, digamos assim, e uma experiência diferente em relação à vida, cada um vai pensar de uma forma. E eu acho que isso pode se tornar uma coisa rica. A gente também estava falando nos bastidores aqui, só para a gente concluir, em relação que é o assunto, se deixar, né, a gente vai a manhã inteira no assunto, porque é um assunto bem rico mesmo. Em relação a essa questão da divergência de opinião, as pessoas viram inimigas. Isso a gente não pode deixar acontecer. Hoje, expus aqui minha opinião no início do programa, mas se alguém falar, Carol, eu não concordo com nada do que você falou, eu acho isso, eu vou prestar atenção no que você está falando. Sabe por quê? Porque, de repente, você observou alguma coisa de um ângulo diferente que vai me fazer refletir de uma outra forma e eu vou elaborar melhor a minha ideia. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que entender que a democracia é uma coisa tão especial, tão nossa, tão única, e a gente precisa valorizar essa democracia, esse direito de falar, de pensar, né? Essa ideia, essa coisa maravilhosa que a gente pode elaborar as nossas ideias, essa ferramenta perigosa que é a internet, que a gente pode tanto colocar coisas positivas para agregar e para evoluir uma ideia, quanto também coisas destrutivas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente posta, com o que a gente propaga, né? A gente tem que fazer as coisas sempre pensando no crescimento do outro e no nosso crescimento em consequência, né? Se a gente pensa no do outro, a gente já está crescendo com isso, sem dúvida alguma. Eu queria te agradecer, Grazi, sempre aqui com a gente, falando um pouquinho sobre a mente humana, que é onde tudo começa, né? Onde todas essas ideias aí se encontram, se desencontram,
e viram realmente uma atitude como essa, por exemplo, que a gente vive hoje, que é a consequência de uma greve, né, de uma paralisação, e em algumas situações, como a gente já falou, alguns ainda estão ali reivindicando outras coisas, outras demandas, além da questão da isenção dos impostos do óleo diesel, né, da redução. Então, assim, é algo que a gente precisa trazer para a nossa vida para aprender alguma coisa, né? A gente não pode somente amanhã viver aí normalmente, voltou a gasolina, a prateleira encheu e vida que segue. Eu acho que a gente precisa tirar uma lição positiva disso tudo, né, Grazi? Sim, a gente precisa tirar uma lição. E hoje de manhã eu estava vindo para cá e ouvi sobre, na Copa do Mundo, tudo isso vai ser esquecido. Né? E eu acho que a gente realmente precisa mudar a nossa visão de mundo. Não, a gente não está aqui levantando nenhuma bandeira, né, Carol? A gente sempre tenta deixar as coisas de uma forma bem generalizada. A gente não está aqui para julgar ninguém, mas é muito importante ter o respeito com as pessoas. Cada caso é um caso, mas o principal disso tudo é o povo realmente se unir numa causa maior, que é o futuro do nosso país. Não é verdade? É ser mais empático, é se colocar no lugar do outro e não julgar o outro. Quando alguém discorda de mim, é bom a gente parar um pouquinho e analisar aquilo que o outro está colocando. Porque é através desse espelho, né, do que o outro é contra, que a gente vai crescendo enquanto ser humano. Né? Então é muito importante. Não concordou? A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para levantar realmente nenhuma bandeira, mas para realmente a gente questionar, para a gente debater o assunto, para quem está em casa poder dividir isso com a gente, né, e trazer também a opinião dele, é muito importante. Então, eu que agradeço, Carol, por estar aqui mais uma vez, ajudando nesse processo de fazer as pessoas entenderem um pouco. E o principal, né, que as pessoas possam se respeitar, que as pessoas possam ser mais empáticas umas com as outras. Com certeza, se você colocar no lugar do outro, a nossa vida vai ficar muito melhor, né? O nosso país vai decolar, né? Tem tudo para decolar, depende da gente mesmo. Verdade, a gente é um país rico e sem dúvida alguma, recurso para mudar isso daí a gente tem. Eu acho que basta a gente acordar para isso e fazer a diferença. O nosso povo é maravilhoso. Mais uma vez, obrigada, Grazi. Até a próxima semana. Agora a gente vai rapidinho para os nossos comerciais e já já a gente volta. Não sai daí, não. Na Fisiocin